Olá, meus amorinhos. Bem, gente, como eu falei para vocês, vamos terminar esse assunto de óptica, tá? Vamos encerrar hoje esse capítulo em que no ao vivo a gente falou sobre os princípios da óptica geométrica. Antes de iniciar essa aula, tá? Vamos relembrar o que a gente viu antes, tá? Vimos que a luz, ela é muito importante para o estudo da óptica, porque sem ela não conseguimos visualizar os objetos, os corpos, as coisas, certo? A gente viu que existem fontes primárias da emissão de luz, que seria o quê? Que são fontes que emitem luz própria. Exemplo, o Sol, as estrelas. Tem as fontes secundárias, que na verdade são os que não emitem luz própria. Na verdade, eles refletem a luz que eles recebem das fontes primárias. Por exemplo, a Lua. Vimos também que a luz, né, os feixes luminosos, eles têm meios de propagação. Existem os meios transparentes, que você consegue ver que a luz atravessa praticamente total. Tem os meios translúcidos, que aí sim a luz vai atravessar parcialmente. E temos o meio opaco, que é quando a luz não consegue atravessar, certo? Vimos também como a gente determina, como a gente consegue perceber as cores dos corpos. Fizemos exercícios, corrigimos, né? O raio e feixe de luz, a gente viu como é que ele se comporta, né? É de forma paralela, de forma convergente e de forma divergente. Quem tiver com alguma dúvida ainda ou não lembra, volta no slide anterior, né, na aula que a gente viu anteriormente a essa, ok? E hoje vamos, né, começar com os princípios da óptica geométrica, certo? Que seria isso? Seria o seguinte, que a óptica geométrica ela estuda o comportamento da luz nos diversos meios materiais, se preocupa em analisar a trajetória da propagação sem considerar a sua natureza. Então, seria, pessoal, os fenômenos relacionados com a luz e a interação que ela vai ter nos meios materiais, no meio onde ela vai incidir, no meio onde esses feixes luminosos vai atingir, certo? Para isso, existem princípios básicos, onde a gente vai ver como esses feixes de luz se propagam. São três. O primeiro dele é o princípio de propagação retilínea. Afirma que a luz que se propaga em linha reta, em meios homogêneos ou transparentes. Que meios homogêneos seria esse? Seria no meio gasoso, tá? No meio gasoso, no ar, ok? E transparente seria uma superfície de vidro, onde vocês iam perceber que a luz ela atravessa. E ela atravessa como? De forma reta, em linha reta. Uma coisa que vocês podem perceber, por exemplo, para entender essa propagação da luz em linha reta, é quando você está num lugar em que você consegue perceber a sua sombra. A luz ela vai bater em você e aquela região onde não tem luz vai formar a sombra. E você percebe que a sua sombra é exatamente geométrica, a semelhança geométrica com você. Então a gente diz que a propagação retilínea da luz ela se explica, tá? Pela semelhança geométrica entre a sombra e o objeto, ou seja, entre você e sua sombra, tá? Semelhantes, tá? E vai acontecer de linha reta. Então, vocês podem ver nessa imagem um feixe de luz, um laser, e aí vocês estão vendo que é em linha reta. Não tem ondulações, não tem uma curva, ok? Princípio da independência dos raios de luz. Esse segundo princípio, tá? Ele diz que quando dois ou mais feixes luminosos se interceptam, ou seja, eles cruzam em sua trajetória, eles não modificam suas características após sofrer a interferência. Significa dizer o quê, pessoal?
que um feixe de luz aí tá... Pode ver na imagem, existem vários feixes de luz, tá? Um tá cruzando sobre o outro. Na primeira imagem aí tem uns feixes de luz amarelos e outros verdes. Então, vocês estão vendo que um está cruzando no caminho do outro e não está mudando a trajetória, tá? Não está interferindo nas suas características, tá? Mesmo depois de um interferir no outro, ok? Cada um tem sua independência. E o terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, que diz que a forma com qual o trajeto seguido pela luz independe do sentido da propagação. Significa dizer o quê, pessoal? Que esse raio, esse feixe de luz aí, ele pode ir e voltar pelo mesmo caminho, ok? Se você observar nesse exemplo que eu coloquei, tem um cara, um motorista, em que ele está olhando, obviamente, numa superfície refletora, uma superfície aí, no caso, o espelho. Aí o que é que acontece? Ele está observando através do espelho quem está no banco de trás. Mas você, do banco de trás, se olhar por esse espelho aí, esse retrovisor interno, você consegue ver o rosto do motorista refletido. Então, é isso que explica o princípio da reversibilidade. O feixe de luz, ele bateu e aconteceu a reversão. Ou seja, o caminho que ele foi, ele também pode voltar. Mas isso independente da trajetória dele. Então, você pode ver que a trajetória que se faz do motorista ao espelho é uma, e do espelho para quem está no banco de trás é outra. Mas você consegue, quem está no banco de trás, consegue ver o rosto ou os olhos aí, a região que está sendo refletida no espelho, do mesmo modo que o motorista consegue ver quem está atrás. Então, entendeu aí que pode ir e voltar? Aplicações dos princípios da ótica geométrica. Como é que a gente vai aplicar isso aí, pessoal? Justamente, o primeiro que a gente vai ver aí é a formação de sombras. As sombras são formadas a partir de fontes de luz classificadas como pontiformes ou pontuais. Ou seja, o que seria isso? Primeiro, o que é sombra? Sombra é uma região onde não há a presença de luz. Então, sombra é aquela região escura onde não tem luz, certo? E para que se forme realmente uma sombra, uma região que não tem luz, isso vai ser produzido por fontes pontiformes ou pontuais. A gente falou sobre isso no slide anterior, tá? Na aula anterior, desculpe. E para formar realmente uma sombra, uma região de ausência de luz, tem que ser uma fonte pontual de luz. Ou seja, você está na sua casa, faltou energia, aí tem aquela velinha, aquela chamazinha. Então você consegue ver a sombra ali de algum objeto. Ou então você está numa rua e só tem aquela luz, aquele poste ali para iluminar a rua todinha, mas a sua sombra está ali projetada, uma região bem escura, tá? E no caso da penumbra, a penumbra ela vai se formar quando as fontes de luz extensas, tá? Vai incidir sobre um anteparo, um objeto. Então, no caso, a fonte de luz tem que ser maior. Você está na sua casa, está numa sala, está num quarto, tem uma lâmpada, ela consegue iluminar aquele ambiente todo. Você vai perceber que existe alguns objetos, né, dependendo do tamanho, que ele vai ter a região de sombra e vai ter a região de penumbra. Sombra é a região onde não tem luz e a penumbra já é a região que tem parcialmente a luz presente ali. Então você vai ver a sombra e vai ver como se fosse outra sombra mais clarinha em volta desse objeto, dependendo do tamanho dele em relação à fonte de luz extensa, tá?
Como vocês podem ver aí, ó, no exemplo, tem um anteparo, uma bola, e a fonte de luz aí, ó, é bem maior. Vamos supor que seja um refletor, tá? E aí bateu nesse objeto, esse anteparo, formou uma região de sombra por trás dele, mas ao redor você consegue ver uma sombra, né, vamos dizer assim, mais iluminada. Então é região de penumbra, porque tem parcialmente a presença de luz, ok? Os eclipses também é uma das aplicações, justamente falando sobre a questão de luz refletida por uma fonte, né, por uma fonte aí que vai emitir luz própria, no caso o sol, e vai ter a região de luz e penumbra. Se você observar, pessoal, os eclipses eles têm de dois tipos, o solar e o lunar. O solar é quando a lua ela vai se posicionar entre o sol e a terra. E aí vai haver nesse eclipse a formação tanto de sombra como de penumbra, tá? Você pode observar aí que no caso o sol ele está sendo considerado uma fonte de luz extensa. E o anteparo é a lua, né? O objeto é a lua, ele é bem menor. Então ele vai ter a sombra projetada por trás dele, a região de ausência de luz, e vai ter a região de penumbra, que é uma luz parcial. Você ainda consegue ver através dessa região, certo? Já no eclipse lunar, não. No eclipse lunar, você consegue perceber aí que é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. E o Sol aí está sendo uma fonte de luz, porém o anteparo é bem maior, a Terra é bem maior do que a Lua. Então você vai ver aí que a sombra que foi produzida pela Terra vai cobrir, vai escurecer totalmente a Lua. Então é uma sombra. Você não consegue perceber aí a região de penumbra, certo? Porque, na verdade, a fonte de luz aí ela foi mais pontiforme, vamos dizer assim, que os raios solares aí, de acordo com a posição da Terra, né, em relação à Lua, não deixou passar luz, ok? Então, formou-se uma região de sombra, ou seja, não tem luz, ausência de luz. Câmara escura. A gente falou isso hoje na aula ao vivo, quando falamos daquelas câmeras antigas, fotográficas, né? Citei até o episódio de Chaves e tal. E que, na verdade, seria o quê, pessoal? Seria basicamente constituída de uma caixa de paredes opacas e pretas internamente, totalmente fechada, com exceção de um pequeno orifício feito em uma das paredes por onde penetra a luz. Lembrando que, quanto menor for o furinho dessa caixa aí, dessa câmara, mais nítida vai ser a imagem que vai se formar. Porém, a intensidade de luz vai ser muito pequena. Concorda comigo que se haver uma fonte de luz aí mais forte, não vai conseguir passar toda, porque o orifício, a entrada é muito pequenininha, então vai ser reduzido, né? Em compensação, a imagem vai ser mais nítida. Mas, né, com a evolução, com o passar dos anos, tal, a tecnologia foi se aprimorando e fez-se aquelas câmeras que a gente conhece hoje. Eu até falei, né, que existe uma diferença entre lentes e espelhos. Alguém falou no ao vivo hoje, professora, por que eu me acho mais bonito ou minhas fotos ficam melhor quando eu bato no espelho do que eu fazer, né, na câmera de selfie, né? Porque, na verdade, na câmera fotográfica ou até mesmo no celular, a gente utiliza a lente, é um meio transparente, é como se fosse um vidro, né? Uma estrutura transparente. E o espelho, ele vai refletir a sua imagem real, como eu já falei antes, tá? Então, na câmera escura, vai acontecer a propagação retilínea da luz. E por isso também, como esse buraquinho é pequenininho, vocês estão vendo aí, ó, a árvore, que é o objeto, esses raios de luz aí, azul, verde e marrom, representam o feixe, representam os raios de luz. E aí, para eles poderem entrar, eles têm que se converger, eles têm que
entrar nesse pontinho aí e vão ter que cruzar. Então, quando ele cruza, vocês podem ver aí que o raio marrom que está saindo da parte baixa do objeto, da árvore, quando ele cruza no orifício da caixa e vai ser formada a imagem, vai formar de cabeça para baixo. Então, como a nossa visão, tá? O nosso sistema ocular, a gente consegue enxergar as coisas, mas que na verdade a gente enxerga de cabeça para baixo. E quando a imagem é formada lá na retina, quem faz a inversão é o nosso cérebro, ok? Então, fica agora fácil entender com a imagem, né? E a reflexão da luz? É o fenômeno óptico que corresponde à incidência de luz em uma superfície refletora, no qual retorna ao seu ponto de origem. Pessoal, eu falei que o exemplo mais prático, né, o que mais a gente fala numa superfície refletora é o espelho. Mas falei hoje no ao vivo que você pode ter uma imagem refletida, por exemplo, da água, né, de um rio. Isso se por exemplo, a água estiver bem calminha, você vai ter uma imagem praticamente perfeita, igual de um espelho que você tem na sua casa. Mas, obviamente, se estiver agitado, com ondas, aí a imagem vai ser meio distorcida, vai ser, né, uma coisa difusa. E para que haja essa reflexão, tá? Existem duas leis. Para que haja esse fenômeno no qual uma onda qualquer de natureza de feixe de luz, ele vai retornar ao seu meio original. Ou seja, a primeira lei ela diz o seguinte, que anormal a superfície, essa anormal, pessoal, significa dizer que a incidência de feixes luminosos normais numa superfície, né, o raio que vai incidir, o raio que vai bater numa superfície, tá? Vai também refletir esse raio, situados no mesmo plano. Se eu não entendi direito, não. Já já vou mostrar a imagem, vocês vão entender. A segunda lei da reflexão, ela diz o seguinte, que o ângulo de incidência, o ângulo que vai bater nessa superfície é igual de reflexão, ou seja, I é igual a R. Esse I, na verdade, ó, aqui com a imagem vocês vão entender melhor. A luz incidente, um raio, feixe de luz, bate nessa superfície aí, que pode ser um espelho, pode ser um piso. Ela vai bater e vai refletir, como vocês estão vendo aí, ó, a luz incidente, a luz que incidiu na superfície, bateu e refletiu. Tá? Então, vocês conseguem ver agora o que é normal da superfície? É como se fosse a luz batendo de cima, um feixe de luz batendo de cima. Então, para que tem essa normal da superfície? Para você fazer um comparativo para a formação do ângulo desses raios que vão incidir e refletir. Para que vocês entendam a formação do ângulo, que vai ser igual, tá? E a gente coloca isso como exemplo, que eu já citei, como espelhos planos, que as imagens elas vão se formar por reflexão regular, ou seja, você vai se ver no espelho do jeito que você é realmente, tá? Com as proporções, com o seu tamanho real. Por isso que quando você vai bater uma foto, uma selfie, você prefere bater do espelho do que da própria câmera do celular. Porque um espelho grande, né, que possa pegar o seu corpo todo, vai refletir a realidade da sua imagem. E numa câmera não, a câmera é só aquele orifício, é só aquela região delimitada e os raios vão ter que convergir para poder captar a sua imagem total, né, da região que você quer. Então, por isso que nos espelhos planos, as imagens, elas têm uma reflexão regular. Os raios eles vão bater e vai ser reto, tá? Vai ser naquela direção bem certinha. Por isso que você prefere bater foto, muita gente prefere bater foto do espelho, tá? Porque às vezes as lentes das câmeras elas podem distorcer um pouco, ok? O laser, pessoal, essa palavra laser na verdade é um anagrama,
que em inglês significa amplificação de luz estimulada por emissão de radiação. O que quer dizer isso? Quer dizer que um laser, um feixe de luz que você pode, né, emitir de um laser, ele tem uma grande energia. Ele tem um conjunto ali, na verdade, de ondas monocromáticas, que pode ser o quê? Todas verdes ou todas vermelhas, ou seja, não importa a cor. O que importa, na verdade, o perigo do laser, que muitos falam que você não pode estar brincando com laser e colocar no olho de outra pessoa, porque a energia é muito intensa, é uma energia grande que pode até queimar e trazer problemas na visão, como até mesmo uma cegueira. Ok? Gente, a aula acabou, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode ir lá no privado WhatsApp que a gente tenta tirar dúvidas. E lembrando que eu estou com saudade de vocês e se cuidem, tá? Beijos.